Ele é advogado, administrador, parlamentar constituinte, eleito deputado federal por 3 mandatos consecutivos e militante em defesa do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável. Fábio José Feldman é o nosso convidado de hoje do programa Memórias do Poder Legislativo. Seja muito bem-vindo, deputado. Como eu chamo o senhor? Você me chama de Fábio, para mim tá Fábio. ótimo. Olha, então eu vou fazer essa licença aí regimental que ele me deixou para começar essa conversa. Não adianta que já é natural, já ia chamar novamente o senhor de deputado. Formação de advogado, aí administrador, mas como parlamentar, caiu na causa ambiental. Conta essa história, como é que foi esse começo? Não, até é uma história estranha, porque eu comecei a trabalhar com o meio ambiente quando eu era estudante de administração de empresas na GV. E realmente, há quase 30 e pouco, quase 40 anos atrás, você falar de temas ambientais em escola de administração de empresas era alguma coisa pouco usual. E eu comecei porque a GV abriu um seminário com um professor chamado Eduardo Millier, que foi discutir um livro chamado Limites do Crescimento, que marcou toda uma geração, que foi o primeiro alerta no mundo sobre a finitude dos recursos naturais e a capacidade do planeta absorver poluição. Que até então achava-se que era para durar a vida inteira. Não, realmente era um outro período. E depois eu fiz consecutivamente Direito. E aí eu acabei trabalhando com causas ambientais, inclusive... Já tinha? Eu fui advogado da Associação das Vítimas da Poluição de Cubatão, na época que o município era considerado o mais poluído do mundo. Inclusive, aqui houve, na Assembleia Legislativa naquela época, uma comissão especial de inquérito, não se chamava CPI, sobre Cubatão. E, aliás, até recentemente eu fiz uma pesquisa aqui na biblioteca que eu precisava de algumas informações. Então, me envolvi com isso e quando chegou no período da Constituinte, mais especificamente 86, havia uma discussão de como o movimento ambientalista iria participar naquele momento. E eu resolvi me candidatar sem nenhuma chance, eu era um desconhecido, e o tema de meio ambiente não tinha a expressão que tem hoje. E aí foi um acidente de percurso porque eu acabei me elegendo, quer dizer, não havia nenhuma expectativa que eu viesse a me eleger. E daí fui deputado por 3 Na época era qual legislaturas. partido? Na época foi pelo PMDB. PMDB. Eu fui eleito pelo PMDB. Lembra da votação? Quantos foram? 46.183 votos. Lembra muito bem. Eu lembro, porque foi o... Quer dizer, aliás, Foi marcante, né? Não, aquela eleição mostra um pouco uma mudança da política no Brasil. Eu era um desconhecido, o tema de meio ambiente era quase incipiente, não estava na agenda. E eu participei, num período de 11 meses, de 190 debates. Quer dizer, a minha campanha eleitoral foi basicamente em debate com juventude, universidade, que é algo que não existe mais. Quer dizer, aliás, candidato de opinião como eu era, praticamente é uma espécie em extinção no Brasil. Mas era constituinte, o Brasil estava se democratizando, então havia, sim, um interesse da sociedade em relação à política, e foi desse modo que eu me elegi. E eu estou falando porque eu fui o penúltimo do PMDB, o PMDB elegeu 28 ou 27 deputados, e se abriu as urnas em São Paulo em primeiro lugar. Então, nos primeiros 5 dias, a apuração era manual. Manual demorava a semana, né? Demorava a semana e era na Anhembi. Isso! Não sei se era na Anhembi. Os jornalistas todos cobrindo. E daí, nos primeiros dias, como eu estava muito bem, era onde eu tinha voto, os 2 mais votados eram Ulisses Guimarães e eu. Só que à medida que foram entrando os votos do interior, eu fui caindo. Daí, graças a Deus, acabou a apuração, porque mais um pouco eu deixaria de ser eleito. E todo mundo queria saber... quem é esse cara? Quem é esse cara? Quem é que tá com Fui tanta na expressão? primeira reunião do PMDB pós-eleição, o sujeito falou que só entra deputado. Falei, mas eu sou deputado, mas quem é o senhor? Ninguém me conhecia. Então, Mal sabia quem seria Fábio Feldman.
Não, mas era um Mal outro saber, período. extremamente conhecido. Essa coisa de você, de eleição, de debate do país. Entrar nesse nicho, eu acho né? que esse era um momento bom para o país. E né? era natural que isso acontecesse? Você entrar para a política, poder entrar para a política mesmo? Era natural isso dentro de... Olha, relativo, porque eu já, desde o começo, eu comecei a trabalhar com sociedade civil, com ONG. Então, várias, aliás, né? Várias. Eu participei do movimento contra o aeroporto de Caucaia, aqui em São Paulo, daí ele foi para Cumbica, fui advogado de Cubatão, tinha uma ONG muito militante chamada OICOS, União dos Defensores da Terra, tal. E eu não acho que era exatamente natural, por isso que eu digo, quando nós tomamos a decisão de haver uma candidatura, a ideia era, vamos colocar o tema na agenda política do país para que a Constituinte tratasse desse tema. Afinal de contas, ela estava vindo aí. E eu, quer dizer, nem eu, nem ninguém que fez campanha tinha a expectativa de ganhar a eleição. Nós não imaginávamos que isso fosse possível. Estou dizendo, desconhecido, sem nenhum recurso, o tema de meio ambiente não era o que é hoje. Jovem. Nunca tinha exercido nenhum cargo político. Público, fui direto para a Constituinte. Deu medo? Não, deu medo o dia que eu soube que eu estava eleito, porque daí deu... Caiu a ficha. Não, deu frio na barriga. E agora, o que eu vou fazer? Porque eu não tinha nenhuma experiência de política partidária, não tinha partido político, tinha, óbvio, muita militância na área de meio ambiente. Convivia com parlamentares, convivia muito com o governo Montoro, que a gente fazia uma oposição positiva. Então, essa foi a grande surpresa. E talvez esse tenha me ajudado um pouco, porque quando eu cheguei em Brasília, eu era um outsider total. Eu tinha ido a Brasília no Congresso uma vez como estudante de Direito, havia um evento que você passava 3 dias lá e tal. E, aliás, fiquei um dia, achei muito chato e voltei. Quem diria 3 mandatos? E depois, quer dizer, me elegi na Constituinte. Quer dizer, essa experiência foi interessante, porque eu era um outsider na política. Eu acho que isso me ajudou muito. Eu acho que ajudou muito, porque nós formamos uma frente suprapartidária, a gente organizou algumas audiências públicas com os parlamentares, porque falar de meio ambiente na década de 80... Parecia que não era palpável, né? Não era. Está tudo aí, está tudo bom. Era uma coisa totalmente... E o Brasil, né, com tanta oferta, né? O Brasil nunca... Então na teoria tinha problema, né? Como se a gente soubesse. E daí foi isso, foi uma experiência de vida muito boa. E eu sempre digo, quer dizer, você poder participar de uma Constituinte, quer dizer, esse sempre foi meu ponto alto, quer dizer, você ter a oportunidade de trazer... Quer dizer, é sabido que eu fui um dos que trabalhou muito no capítulo do meio ambiente, todas essas questões. Quer dizer, foi um momento que eu acho alto da política brasileira. Quer dizer, às vezes as pessoas me perguntam, diante da crise do Brasil de hoje, qual é a diferença, que poderia haver como havia divergência, mas na Constituinte, depois teve a Constituinte estadual, para escrever a Constituição estadual, quer dizer, o parlamento tinha um compromisso com o Brasil. Quer dizer, que era, primeiro, fazer a consolidação da transição democrática, mas tinha, quer dizer, a gente tinha uma esperança... Uma década bem delicada, né? E você tinha efervescente, né? Personagens importantes na política brasileira. O próprio Ulisses Guimarães, que foi presidente, que comandava a Constituinte pelo olhar, quer dizer, o Ulisses tinha uma autoridade moral inacreditável, se comparar hoje com o que nós estamos assistindo, né? E você tinha Fernando Henrique, Mário Covas, até gente mais conservadora como Jarbas Passarinho, quer dizer, então eu acho que naquele momento... Foi uma bela escola. Uma bela escola e gente comprometida, né? Quando que entra o SOS Mata Atlântica? A gente, enquanto conversa aqui, tem umas telas passando no nosso vídeo atrás, e tem uma que me chama muita atenção, você está segurando uma tartaruga com a camiseta SOS Mata Atlântica, que ficou tão conhecido, né? Ficou tão sonoro esse nome. A história da SOS está ligada à minha história de candidatura. Nós fizemos uma reunião em fevereiro de 86, na Ilha do Cardoso,
com inclusive presença do Montoro como governador de São Paulo e o Zé Richa, governador do Paraná. E a ideia era, inclusive, salvar essa região que é o sul de São Paulo, que é o estuário Lagunar, Cananégua, Paranaguá, que já era considerado uma das áreas mais importantes do planeta. E nessa reunião houve duas decisões importantes. Uma, a criação da Secretaria Estadual do Meio Ambiente aqui em São Paulo. Foi dali que nasceu? Foi dali que surgiu, que o Montoro, ele tinha falado nisso, mas ele se comprometeu e a secretaria, a decisão saiu ali. Foi o primeiro secretário foi o Zé Pedro de Oliveira Costa. E a segunda decisão era criar uma ONG, que não tinha nome ainda, que pudesse, digamos, significar um avanço em relação ao que tinha de sociedade civil naquela época. Sim. Tinha a Oikos, que eu tenho muito orgulho, que era uma espécie de Greenpeace brasileiro, e daí vamos criar essa ONG, que era a SOS Mata Atlântica. SOS Mata Atlântica. E daí o meu comitê de campanha, ele era aqui na Brigadeiro Luiz Antônio, e a ideia era, bom, o Fábio não vai se eleger, então todo esse patrimônio, entre aspas, imaterial, de mobilização e tal, fica para a SOS. Tanto que quando daí eu fui o primeiro presidente da SOS, e daí surge o problema. O Fábio se elegeu. Como é que a gente faz? Saiu de cena daqui. Não, daí, quer dizer, e essa casa, inclusive, aqui na Brigadeiro 4442, ela virou a sede da SOS Mata Atlântica, a sede da Sociedade Brasileira de Espeleologia, Associação de Defesa da Jureia, porque era a ideia, vamos pegar uma casa que seja a sede de várias entidades. Agora, no momento que eu me elegi, não dava para continuar como presidente. Não, aí eu acho que tem conflito de interesse, eu defendo até hoje isso. Não dá. Quer dizer, não dá para você... Continuar na mesma profissão. Não é profissão, acho que não dá para você representar uma ONG e ao mesmo tempo exercer mandato. Sim. Porque acho que daí eu saí, quem me sucedeu foi o Rodrigo Mesquita, que era do jornal da Tarde, Estadão, mas enfim, essa é a história, quer dizer, o acidente de percurso realmente foi minha eleição. Um ótimo, a gente agradece, né, na verdade, eu não quero entrar nos projetos de lei, mas eu vou ter que entrar no projeto de lei agora, queria entrar depois, mas a gente sabe, projeto de lei, acho que de 93, seu, sobre redução de emissão de gases poluentes, sempre ligado ao meio ambiente. E, consequentemente, eu não posso deixar de falar, pai do rodízio. Gostem ou não, gostem ou não, pai do rodízio. Mas se não tivesse rodízio... Bom, enfim, conta pra gente isso daí. Onde é que você já tinha essas informações? Primeiro, o tema de poluição eu já conhecia bem por várias razões, inclusive Cubatão. Sim, porque Cubatão era considerado, pelas Nações Unidas, a cidade mais poluída do mundo, do planeta. Então, eu conhecia bem o tema de poluição. Daí, quer dizer, o que aconteceu? Vem a Constituinte, o nosso grande esforço era, enfim, um capítulo do meio ambiente que até hoje é considerado muito avançado e uma série de outros temas de complementação da Constituição. Então, eu apresentei muitos projetos de lei e, por incrível que pareça, tem alguns que estão em tramitação até hoje. Eu aprovei mais projeto de lei depois que eu saí do Congresso Nacional em 98 do que agora. E tem alguns que eu luto. Tem um projeto que protege as cavernas do Brasil, que está desde 90 tramitando na Câmara. Está em que comissão, sabe? Não, já saiu da Câmara, foi para o Senado, foi aprovado no Senado substitutivo e está na ordem do dia em regime de urgência há 9 anos. Então, estou contando, são coisas inacreditáveis. Né? Não dá para entender. Então, o que eu fiz? Eu apresentei uma série de projetos, não exatamente no período da Constituinte, mas logo depois que acaba a Constituinte, inclusive participei da mudança do Código Florestal em 89, com o Brasil divulga a morte do Chico Mendes em dezembro de 88. Sim. E o primeiro relatório de desmatamento da Amazônia surge do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, o INPE. E daí uma grande pressão internacional e o governo Sarney lança o Programa Nossa Natureza, que era uma tentativa de resposta. E daí
quer dizer, apresentei muitos projetos. Esse projeto, que foi aprovado em 93, ele foi apresentado em 88. Em 88. E ele tem uma característica, ele já previa rodízio. Só que quando eu viro, alguns anos depois, secretário de Meio Ambiente, quer dizer, e se propõe o rodízio, quer dizer, muita gente achava que eu era um paraquedista entrando no tema, mas o rodízio já estava previsto nessa lei, proposta em 88 e aprovada em 93. E como que você pensou? Já tinha essa mesma característica em outros países? Já tinha dado certo? Não, foi algo que nasceu? A história do rodízio é muito interessante, porque eu sempre falo isso. E até essa semana eu vou explicar uma informação relevante. Quer dizer, eu recebi um relatório, uns estudos da Faculdade de Medicina da USP, algum tempo antes de ser secretário de Meio Ambiente, que eu nem imaginava. Eu nunca me imaginei secretário de Meio Ambiente. E os estudos, que hoje ainda são atuais, mostravam um impacto na saúde da população da poluição do ar. Da poluição do ar. Que são dramáticos. Hoje, inclusive, a Organização Mundial de Saúde trata muito do tema da poluição como uma das principais causas de morte. E eu já tinha recebido esse estudo. Então, quando eu me torno secretário, quer dizer, a única alternativa para enfrentar a poluição do ar era reduzir a frota, a emissão, exatamente. E, inclusive, o primeiro ano era o ano de El Niño, que era um período muito seco. A gente está passando por ele agora nesse período. E daí, saindo então, essa chuva, a gente resolve fazer o rodízio, então, que foi muito controvertido. Enfim, foi bastante polêmico. E até hoje, não há debate que eu não participe, que alguém não levante e fale mal do rodízio. Eu dou muita risada, porque a gente aprende muito nessa... por exemplo, tinha um adesivo que falava: a mãe do Fábio Feldman também faz rodízio, então, na cidade. Jura? Eu tinha o rodízio, aquela alternância de placa, e tinha toda quinta, às 5 horas da manhã, me ligava alguém. Atendia, pois não, é o Fábio Feldman? Eu dizia, é o Fábio Feldman. Isso aqui é o professor Aquiles. Eu falei: professor, a gente se conhece? Ele dizia: não, mas é a hora que eu tenho que sair de casa para trabalhar, então eu vou te ligar toda semana. Nesse nível? E ele me ligava toda semana, e depois do telefone, eu nunca conheci. Mas até ficamos, entre aspas, amigos, porque era, te ligava todo dia, toda semana. Era engraçado, não é? Alguém te ligar todo dia de manhã para reclamar, quase bullying, né? Quase não. E daí disso, é isso. Então, quer dizer, a outra experiência que eu tenho do rodízio... E a ideia sempre foi essa, de 7 às 10? Não, o rodízio... Como é que ele era naquela época? Era um rodízio de dia inteiro. Era de dia inteiro? Na época do inverno, não é isso? E até depois, quer dizer, para complementar o rodízio, nós encaminhamos um projeto de lei, nós não, o executivo, que chamava Política Estadual de Transporte Sustentável e Controle de Poluição, que acabou não sendo votado na Assembleia, que ele previa uma série de medidas complementares ao rodízio. Não foi votado ou deixaram de lado? Não foi votado, não passou? Foi arquivado. É mesmo. Agora, eu estou contando, foi uma experiência de vida radical, porque até então, quer dizer, ambientalista não tinha rejeição nenhuma. E Vocês eram amigos. E o rodízio, e mesmo a imprensa, a opinião pública, né? A imprensa, quer dizer, tinha um programa de rádio que me chamava Secretário Louva-a-Deus, quer dizer, foi muito interessante, né? E foi muito controvertido. Eu ia nos lugares, em restaurante, o pessoal com muita agressividade vinha me cobrar. Sempre? Houve muita hostilidade, que ela revela uma coisa importante na nossa área de sustentabilidade, que há um certo tempo de legitimação do que você fala. Quer dizer, você hoje... Por que eu disse que aconteceu uma coisa interessante? Recentemente eu estava lendo uma revista científica, Nature, e a cidade mais poluída do mundo é Nova Delhi, que lá é grave. E eles fizeram um rodízio a partir de janeiro desse ano. Só que com uma diferença, quer dizer, dado o crescimento de conhecimento sobre esse tema, eles conseguem medir o impacto na saúde todo dia.
Naquela época, Não quando tínhamos. mais de 20 anos atrás, Mais de 20 já? não, o rodízio começou voluntário em 95 e o primeiro obrigatório em 96. Agora, Sim, realmente... já está nessas 2 décadas aí, E com certeza. depois, o que acontece? A prefeitura pega o modelo do rodízio, implanta, o CASAB suspende o rodízio no período de férias e a população pede a volta do rodízio. Porque ninguém aguenta. Por causa, Porque ninguém aguenta por várias razões. Na verdade, vou até interromper o senhor para dizer que o tiro acabou saindo pela culatra. Por que eu pergunto isso? Várias pessoas acabaram comprando outro veículo. Olha, isso não é bem verdade. Não é? Não é. O que aconteceu... É bom a gente não. desmistificar Não, isso daí. Isso não é Então. verdade. O que aconteceu foi que, só para você ter uma idade do que é o Brasil, e na minha opinião até políticas inadequadas, quando nós fazíamos rodízio, São Paulo tinha 5 milhões de veículos. Hoje tem 7 milhões e 300. Quer dizer... 11 milhões da população é quase... Daqui a pouco está quer igual. dizer, você imaginar que você tem uma cidade como São Paulo, uma metrópole dessa dimensão, e você, ao invés de investir em transporte público, você Incentiva. joga em transporte individual, quer dizer, então... Faz o menor sentido. Quer dizer, estou falando, e no caso daquele rodízio, quer dizer, ele era durante o período do ano e dia inteiro, né? Então, quer dizer, não se justificaria a compra de um outro carro, como as pessoas diziam. Talvez um rodízio de dia inteiro, sim, mas não é tão simples, porque para a pessoa ter um outro carro, hoje em dia, quer dizer, ela paga IPVA, sim, ela paga seguro e ela paga uma vaga de garagem. Então, do ponto de vista econômico, eu não acredito nessa hipótese. O tiro é que sai pela culatra para quem investiu a mais. E houve uma mudança cultural. Eu, por exemplo, no ano de 98, eu fui no programa do Serginho Groisman, que era no SBT. Programa Livre? Acho que era Programa Livre. É. E daí me perguntam sobre o rodízio e eu digo, olha, tem várias alternativas. Uma é bicicleta. E eu levei a maior vaia, 98. Eu levei 98. uma vaia daquelas, entendeu? Com um público jovem. Hoje a bicicleta está aí. Quer dizer, hoje... É uma realidade. Quer dizer, hoje a bicicleta é considerada uma alternativa. Os meninos mais jovens, na minha geração, que não é a sua, a primeira coisa era tirar a carteira de motorista. A primeira coisa era tirar a carteira de motorista, exatamente. Hoje os meninos demoram mais tempo. Está mais tardio, 24, dizer, 25. Então há uma mudança cultural, por exemplo, em relação à bicicleta. Naquela época, para eu convencer o metrô não deixava as pessoas entrarem com bicicleta no metrô. Quer dizer, não deixava. Então, é cultural, né? É cultural. E hoje, felizmente, os nossos temas estão na agenda. Completamente atuais, né? Completamente atuais. No Brasil e no mundo, porque no Brasil e no mundo. Essa questão da ciclovia, da bicicleta, é uma mudança cultural, inclusive, em muitos países. Só para a gente finalizar essa parte do rodízio, qual o próximo passo para nós agora? Tem um próximo passo para esse trânsito? Eu sei que não é o seu nicho, o trânsito, mas com a emissão de poluentes, o ar poluído, tem outra saída? Estamos no caminho certo? Olha, quer dizer, olhando hoje... São Paulo ainda é poluído. São Paulo... Mas eu acho que hoje é o seguinte, eu acho que quer dizer, eu acho que a administração pública tem um problema muito sério, que a administração pública demora muito para se atualizar. Então, quer dizer, no mundo dos aplicativos... Teimosa. Quer dizer, nós teremos que estar incorporando nas políticas públicas isso que não era possível há 20 anos atrás. Isso. Quer dizer, então, quer dizer, um dos projetos mais controvertidos aqui no Brasil é a inspeção e manutenção. Que hora vem, hora sai. Não, ele tem que vir, tem que vir. Ela existe em todo mundo. Todo mundo é assim. Porque as pessoas dizem, o automóvel novo, não é bem assim, mas... Enfim, hoje você pode pôr barreiras eletrônicas e você pode medir a poluição do veículo com muita tranquilidade. Equipamentos pequenos, enfim. Com barreira, quer dizer, então, isso até na questão de comportamento. Quer dizer, hoje você fala muito em economia compartilhada, mas que a gente propôs naquela época, quer dizer, você cria a figura do carro
da carona Da solidária. carona, carpool, né? Que tem muito lá nos Estados Unidos. E né? eu, inclusive, cheguei naquela época a propor, quer dizer, o que eu faria? Primeiro, trabalhar com o setor empresarial, porque o setor empresarial, quer dizer, vamos identificar os determinados polos, o carro tem uma vantagem do empregador, que é estacionamento, que está ficando um drama além de preço. Não tem de cabeça. Eu proponho a redução do IPVA para quem usa, quer dizer, você tem um jogo que naquela época não tinha. E eu acho que é inevitável. Aliás, eu tenho uma história muito engraçada, porque eu fui falar com o Mário Covas, que eu propus, na verdade, modelo rodízio para imigrantes no período de feriados prolongados. Daí o Mário Covas era muito engraçado. Como é que é, deputado? Então, propôs um eu fui falar, rodízio para a rodovia imigrantes na época de feriados. Porque é só você imaginar. Corajoso. Não, mas e o Mário Covas, muito bravo, o Mário Covas era bravo, falou, Fábio, não se meta onde você não é chamado. Tá bom, é uma mera sugestão, mas você imagina, todo mundo sai no mesmo horário. Um êxodo. E leva 6 a 8 horas. Se você organizar, até mesmo estimular no pagamento do pedágio, você acaba convencendo, na verdade, as pessoas. Faz muito sentido. Que em vez de elas levarem 8 horas de congestionamento, elas vão levar 1h30, 2. Porque ela está saindo no lugar no horário que ela pode. Que então ela não pode, vai encontrar e você zilhões pode de até carros ao alternar, lado. exatamente. Mas, sensacional. Quer dizer, eu sei que eu vou falar lá com o Mário Covas, ele ficou muito irritado. Não se metam de novo, não mexa nas minhas gavetas. Você já me dá muito trabalho, ele dizia para mim. Você já me dá muito trabalho, Fábio. Mas acho que ele gostava, né? Era o estilo do Mário Covas. Você já me dá muito trabalho. Mas não teria sentido isso? Quer dizer, todo mundo sai no mesmo horário. Ninguém passa... Fica 6 ou 8 horas na estrada, organiza isso. Aquele que sai num determinado horário, você diminui o pedágio e compensa, enfim. Bom, olha, esse papo está extremamente bom. Rodízio, essa ideia de levar rodízio aí para imigrantes que eu adorei. Eu acho que, enfim, está faltando o senhor de volta aqui conosco na política. Mas, enfim, eu vou pedir só uma pausa rapidinha, que daqui a pouquinho a gente volta para conversar mais assuntos. Inclusive um que é o seu Fusca. Eu queria saber que história é essa. Daqui a pouquinho a gente volta, não sai daí. Ai. Deputado federal pelo PSDB de 1986 a 2003. Formado em Direito no Largo São Francisco, na Universidade de São Paulo, e em Administração pela Fundação Getúlio Vargas. É pai de 3 filhos e dono de um Fusca 1985. Segundo informações, seu único carro. Estamos de volta com o programa Memórias do Poder Legislativo, que hoje tem aqui conosco o deputado Fábio Feldman. Que história é essa, deputado? Um Fusca 1985. É o Fusca Fafá? Não é. Não era o Fafá? Fusca Fafá do Itamar, né? Do Itamar, isso, não era. Eu tenho esse Fusca, que é... Tem mesmo? Tenho, eu uso muito pouco carro, faz tempo que eu não uso. Aliás, eu nunca fui muito, assim, eu nunca fui fã de carro. E eu tenho esse Fusca que está lá, está em casa e... Comprou zero? Não, eu não comprei zero. Não comprou zero? Eu morava num prédio e tinha uma moradora que era dona do Fusca. E eu quase que assediei ela, vende para mim, Fusca. Quando eu comprei, ele tinha acho que 500 quilômetros, ela não usava. E ele está lá, firme, quer dizer, não deixo nem meus filhos usarem. Porque... Até hoje o senhor não tem outro carro? Não, até hoje eu não tenho carro há muitos anos. Isso é verdade, então, Isso mesmo? É verdade. É o único carro? É meu único E como carro. o senhor se transporta? Eu uso muito pouco o carro. Aliás, o Fusca tem uma característica, sentido, né? que é o seguinte, quer dizer, não sei se você dirigiu recentemente um Fusca, mas ele é quase um trator perto dos carros novos. Sim, dizer, ele é duríssimo. Inquebrável, mas ele é ótimo. Ele é ótimo, mas duro. para quem está acostumado hoje com os carros modernos, o Fusca é duríssimo, a direção não é hidráulica. Não tem o melhor campo de visão do planeta para poder estacionar com aquele... Ele é um carro que eu diria rústico, né? Espartano. Ele é absolutamente espartano, mas eu cuido muito bem do meu Fusca, que até tive uma história engraçada, porque ele fez 30 anos, eu vou tirar aquela chapa de colecionador. Preta, né?
Daí Qual é a cheguei cor? lá, ele é um cinza. Cinza, E eu ele é chamo- álcool, inclusive. Ah, álcool. Daí mandei lavar o carro, tal. Cheguei achando que ele ia fazer o maior sucesso, fui reprovado, Por quê? porque eles acharam que não estava bem cuidado. É porque você tem que ter uma graduação, né? Não, e o meu Fusca é 99% original. Original, exatamente, para você conseguir a Daí placa o preta. sujeito do clube do Fusca disse, escuta, você está vindo aqui como o pai da noiva que não faz o cabelo nem as unhas da noiva. Porque eu achei que ia fazer maior sucesso. Indo para lá, o carro fez o maior sucesso e tal, mas fui reprovado, tive que trocar isso, trocar aquilo. Porque os carros antigos, né, eles têm... Eles exigem mais. Não, exigem mais, é muito Exigem diferente. mais, né? Mas foi engraçado, ele foi Com os me combustíveis reprovou. novos também, eles não são. Não, a melhor coisa do mundo. ele é um carro, quer dizer, eu gosto muito Tem do meu- carburador. dois carburadores. Dois Então, carburadores. para É regular... Weber, não. Quer? É carburador Weber? Ah, São agora eu aqueles já não alemães, sei. tarará, eu Mas acho ele é que um são. carro difícil, quer dizer, eu estou contando. O freio, ele é um carro muito duro, né? No sentido, inclusive, a direção é duríssima para você dirigir o carro. Ele é álcool, Ele então... é álcool. Mas então, daí fala que é álcool com dois carburadores, não é mais poluente? Olha, É contraditório? ele, quer dizer, ele é um carro, essa é uma discussão, inclusive, quer dizer, até que foi da época do rodízio, quer dizer, a Brasília Velha não tem solução, esse Fusca não tem, porque são carros com uma engenharia... De uma outra época, de uma outra época. Então, quer mentalidade. dizer, realmente não dá para estimular o uso de carro velho, né? Mas eu uso o meu carro a minha relação com o carro é 100% afetiva. E eu não deixo meus filhos usarem um carro. 100% afetivo. 100%, porque 100%. inclusive eu acho que eles nem saberiam dirigir esse carro. Porque eles estão acostumados com outros carros, Com os carros que tem hoje no mercado. que a que nem direção isso é mesmo. hidráulica, que é isso e tal, e o carro é duro. É duro. 3 mandatos como deputado federal. Viveu mais em Brasília do que em São Paulo por um período da vida. É verdade. O que conseguiu conquistar como deputado constituinte? O que nós temos hoje na nossa vida que a gente nem sabe que teve o seu dedo? Olha, por isso que, quer dizer, eu na crise que está se vivendo da política brasileira, eu acho que faz diferença você exercer mandato. Porque eu sou um bom exemplo. Eu acho que até a vida foi muito generosa comigo de ser constituinte. Até porque o capítulo mesma do meio época. ambiente da Constituição, até hoje, é reconhecidamente avançado. Além disso, eu acho que grande parte da legislação ambiental brasileira eu participei. Eu fui autor da Lei da Mata Atlântica, Política Nacional de Educação Ambiental, eu teve muitas leis. Vou pegar já fui aqui também relator para poder fazer uma cola para te da ajudar. também. Política Teve Nacional muitas. de Recursos Hídricos. Tem muitas leis pendentes. Por exemplo, tem uma lei que eu não me conformo, que foi um projeto pedido pela Associação Brasileira de Pediatria. A principal causa de intoxicação de criança é ingestão de remédio cândida, água sanitária. E não consigo aprovar desde 94. Estou dizendo para você. Tem algumas coisas que você não Quer tem dizer, explicação. e as empresas que se recusam a adotar essa embalagem, sabe aquela embalagem? Que trava. Que trava. Tubo de remédio, de xarope, Não, né? Que as é de crianças- remédio, que exatamente, as porque a crianças ingestão tomavam é de facilidade, remédio. Quer dizer, está parado desde 94. Então, é uma guerra. Mas, isso que eu digo, nesse sentido, eu sou uma pessoa muito realizada, porque eu participei dessa legislação toda, fui relator de vários projetos. Artigo 225 da Constituição Federal de 1988 do meio ambiente. Exatamente. Agora, isso é uma coisa importante até para discutir aqui com você. Quer dizer, o parlamentar, nem sempre que é bom legislador, quer dizer, isso não tem significado eleitoral. O que eu quero dizer no Brasil hoje? Quer dizer, tem gente, quer dizer, a imagem, às vezes, do parlamentar é que mordomias e que não trabalha, isso não é verdade. Tem parlamentares que são super assíduos, que trabalham Comparecem, atuam. em comissão, Sim. mais em plenário do que Brigam comissão, mesmo. brigam, aprovam legislação importantes, às vezes desimportantes, mas na maioria importantes, mas diante da opinião pública isso acaba não contando. Eu acho que essa é uma discussão que a gente tem que ter. Quer dizer, Os feitos, não, o quer que ele dizer, o movimenta, o deputado trabalho que dele. consegue quer Trabalhar. dizer, trabalhar ou Não sendo conta na hora do ou voto. apresentar projeto.
Aqui, inclusive, em São Paulo, você tem uma coisa que é importante, que quando é sancionada a lei, vem o nome do autor da lei. Isso. Devia vir o nome do relator, porque muitas vezes o relator... Ele quem, exato, faz os Mas, acertos. enfim, e a gente tem que estimular um pouco essa agenda legislativa, que ela está... O que eu quero dizer? Como deputado de opinião perdeu espaço, quer dizer, o deputado que representa uma região, ele normalmente é avaliado pelo que ele traz para a região, que é um critério justo. Conseguir trazer emenda, conseguir trazer investimento e tal. Mas eu acho que no parlamento tinha que se valorizar os parlamentares que fazem legislação. Aqui na Assembleia eu conheço muitos casos, quer dizer, eu convivo com a Assembleia desde a época que eu era militante do movimento ambientalista. Então tem que valorizar esse papel do deputado que também é legislador, que legisla. Não é fácil aprovar uma lei na Assembleia, no Congresso é muito mais difícil, estou dizendo. E numa Assembleia, inclusive, como o Estado de São Paulo, não, né? como São Paulo, né? que vira referência. É a segunda maior, né? Depois, enfim, do Senado, não, da Câmara. E vira referência. Vira referência. Quer dizer, o que se faz copia aqui, o que faz espelha aqui, para o resto do país. Então, eu acho que tem que valorizar isso. Então, quer dizer, eu participei, eu fui um legislador muito ativo e, como eu estou dizendo, por incrível que pareça, ainda tem projeto de lei meu tramitando que está no estágio muito avançado. Quer dizer, a lei da Mata Atlântica, ela foi apresentada em 92 e foi aprovada em 2006. 2006. A lei dos resíduos sólidos, o 14 primeiro projeto anos. meu levou 18 anos. Essa das cavernas, que é uma loucura, que as cavernas têm uma riqueza muito grande, inclusive São Paulo tem um grande patrimônio espeleológico, né? E esse projeto está há 26 anos. Então, essa é a loucura do Brasil, quer dizer, você conseguir aprovar projeto de lei. Quer dizer, nas assembleias tem uma dificuldade às vezes menor. O que acontece, deputado, se não aprova, por exemplo, um projeto desse como das cavernas? O que que vai causar futuramente? Das cavernas, o que está acontecendo é que o patrimônio espeleológico do Brasil está sendo perdido. Quer dizer, caverna tem... Quando a Constituição considera que as cavernas pertencem à União, como sítios arqueológicos, enfim. Só que, do ponto de vista da biodiversidade, as cavernas têm importância porque tem alguns organismos nas cavernas que eles só existem ali porque não tem luz. Não sei se você sabe que troglodita é o homem das cavernas, porque trogo é caverna. Então, as espécies das cavernas chamam troglóbios. Eu aprendi vivem tudo. no escuro. Mas são espécies que só vivem lá. Sim. Algumas existem lá. E o Brasil está abrindo mão fundamentalmente pela mineração. Quer dizer, nós estamos acabando com esse patrimônio, que poderia ser utilizado, como em São Paulo, para um tipo de turismo específico. Tal. Mas esse é um exemplo de um projeto de 26 anos tramitando no Congresso Nacional. Quietinho. E que eu tenho, quer dizer, eu sou considerado intensivo. Intensivo é uma maneira de chamar chato, mas educado. Porque apesar de estar lá há 26 anos, eu ainda tento, na verdade, conseguir aprovar esse projeto. Quer dizer, então o Brasil teria que ter uma agenda legislativa de avanço. De avanço. E aqui na Assembleia Legislativa eu acho que é um grande espaço até nos nossos temas. Bom, enfim, o senhor falou desse daí, aí eu estou olhando aqui outros projetos que a gente tem: prevenção e fiscalização da poluição causada por lançamento de óleo e outras substâncias. Um outro anterior que eu estava lendo fala sobre a exploração e remoção e demolição de coisas ou bens afundados submersos. Não, esses são projetos encalhados. aprovados. Isso, projetos aprovados. Esse é um projeto, um deles que você falou, é a questão dos acidentes de navio, que ocorriam... Lembra, alguns anos atrás tinha muito acidente na região de Ilhabela. Sim. Navios que tinham problemas e que tinham vazamentos e comprometiam a região. Quer dizer, esses são os projetos aprovados, mas eu tenho até um projeto de estudo de impacto ambiental de 88 que também está tramitando. Quer dizer, inacreditável. E que diz? Que regulamenta o licenciamento ambiental no Brasil, é de 1988. De 1988 e ainda está... Quer dizer, que é um tema hoje que está em debate, né?
Agora, voltando, eu recomendo muito às pessoas que se candidatem, que participem da Assembleia, que participem dos partidos políticos e para mudar os partidos, quer dizer, a democracia representativa é muito importante. Na verdade, que a gente atue mais, né? A gente atue é muito mais passivo, e mude, né? não é? Quer dizer, Nós somos muito passivos, né? A gente reclama muito, mas não, enfim, não então, faz muito. Quer dizer, nesse sentido... Não tem uma... Quer dizer, foi um período rico, né? Quer dizer, até a Constituinte, essa ideia de audiências públicas, era uma ideia não praticada no Brasil. Nesse sentido, o Brasil avançou muito. Sim. Quer dizer, na área do consumidor, quer dizer, é inegável que o Código do Consumidor mudou a cultura do brasileiro. Anos, aliás, né? Agora, exatamente, agora, mudou a cultura do brasileiro em relação ao consumidor. A gente nem tinha, a gente não tinha Então, nada. nós tivemos muitos avanços. Agora, estamos num período muito crítico. A gente precisa participar. O que é a lei antitruste? É um nome diferente para te explicar uma coisa muito simples, né? A lei antitruste foi o seguinte, quer dizer, o controle da concorrência, da defesa da concorrência, é um dos temas mais importantes da economia. Que é o dinheiro público, né, que vai... Inclusive, fora do Brasil, é um assunto muito quente, inclusive de decisões contra a Microsoft, contra grandes empresas de concentração econômica. E o que aconteceu? Quando o Itamar assumiu e teve o plano real, quer dizer, o Itamar Franco, o presidente Itamar Franco, estava muito preocupado com o controle de preço. E daí eu fui designado o relator dessa lei de defesa da concorrência. Vou explicar muito rapidamente. Quando a gente pensa em consumidor, hoje a gente pensa, eu comprei um armarinho na loja tal, eu comprei um amarelo e veio um preto e defeituoso. Isso é defesa do consumidor. Uhum. Mas a defesa do consumidor a nível macro é fazer com que as empresas, enfim, não pratiquem concorrência desleal. Quer dizer, eu dou muitos exemplos. Quer dizer, São Paulo acabou de aprovar uma lei de estacionamento. Você vai em determinada região, que aconteceu comigo, vai na Augusta, e todos os estacionamentos cobram a mesma coisa, e agora mudou, e tinha uma tolerância de 2 minutos. Isso é uma prática contra a concorrência, quer dizer, que é o cartel. Então eu fui relator dessa lei. A importância do relator. Que naquela época, quer dizer, que fortaleceu o CAD, o Conselho de Administração de Defesa Econômica, e essa lei é uma das leis mais importantes na minha vida parlamentar. Mas eu sou um produto homo, quer dizer, tudo que você faz para o meio ambiente, todo mundo sabe, tudo que você faz em outros temas fica menos conhecido. E eu acho que a defesa... A não ser que seja polêmico, né, deputado? E no caso a lei também foi muito polêmica. A defesa da concorrência, editoriais dizendo que era stalinista, que era... Deixa o cartel lá. Quer dizer, quando a primeira lei de defesa da concorrência aconteceu nos Estados Unidos, que trata esse assunto muito a sério. E a lei foi, inclusive, houve uma nova lei mais recentemente. Agora, a defesa da concorrência é um tema crucial. É só lembra, tinha uma época no Brasil que ia um representante de uma indústria de bebidas e dizia, eu vou produzir menos cerveja para aumentar o preço no carnaval. Quer dizer, são coisas que têm muito significado na vida dos brasileiros, mas não é um tema trivial. Ou, quer dizer, como você vai numa exposição e, de repente, o único estacionamento que existe é lá. É aquele. E daí ele cobra 35 a primeira hora. Quer dizer, isso é uma... É o que tem para hoje. Isso é tipicamente... Que acontece normalmente. Né? Isso é tipicamente uma expressão de abuso de poder econômico. Então, eu defendo muito isso. Quer dizer, são temas muito relevantes, teriam que ser mais relevantes, que o Brasil está concentrando muito economicamente. Por exemplo, no varejo. Isso. Um outro exemplo de concentração na área bancária. Quer dizer, hoje no Brasil, você tem o Itaú e o Bradesco. E à medida que eles vão crescendo, concentra muito. Uhum. Essa é uma preocupação muito grande fora do Brasil. E no Brasil, esse ainda é um tema que ganhou muito peso com o CAD. As decisões do CAD hoje são fundamentais, mas a sociedade tem que reconhecer a importância de um CAD, por exemplo. Deputado, o protocolo de Quioto e a redução da emissão de poluentes
ano de 2020. Agora está bem perto, daqui 4 anos. Protocolo de Kyoto, o senhor participou? O senhor foi com o presidente Fernando Henrique? Não, o protocolo de Kyoto eu fui o único brasileiro que participou, porque era um tema que eu já acompanhei, então eu estive lá na negociação em 1997 e depois participei muito da ratificação do protocolo de Kyoto aqui no Brasil. E agora nós tivemos essa reunião importante do Acordo de Paris, em que o Brasil tem alguns compromissos importantes. E, enfim, quer dizer, você tem datas muito importantes no mundo, que é 2020, 2030, 2050. Se a gente quer garantir para a gente e para os nossos filhos um planeta habitável, sustentável, você vai ter que reduzir a emissão de gás de efeito estufa. Não tem conversa. Não tem conversa. Tem que reduzir. Não, inclusive, quer dizer, me chama muito a atenção, porque há alguns anos, quando eu falava desse tema, eu dizia, porque no futuro, é um tema de presente. E você veja que teve um dia, acho que foi a semana passada ou retrasada, que choveu em São Paulo em 20 minutos, o equivalente ao mês. Isso é o que a gente chama extremo climático grave. Então, essa questão do clima... Nevasca de um lado, chuvas intensas do outro, seca. Calor extremo. E aqui a Assembleia Legislativa teve um papel importante, porque em 2009 foi aprovada uma lei chamada Política Estadual da Mudança do Clima, que determina redução de emissões aqui no estado de São Paulo de 20% até 2020. E esta lei não está sendo muito levada a sério. Mas é uma lei aprovada pela Assembleia, corajosa Assembleia, quer dizer, e eu espero que se cumpra essa legislação. Que faça valer. Que é uma legislação que, aliás, como eu estava dizendo, quer dizer, São Paulo aprovou, foi uma iniciativa que o governador Serra teve muita importância, e foi o fato de se ter a lei em São Paulo que fez com que o Lula assumisse compromissos em Copenhague em 2009. Ou seja, a Assembleia Legislativa teve um papel muito relevante na aprovação dessa lei. Afinal de contas, enfim, a Assembleia de São Paulo, protagonista, né? Tentando ser a protagonista aí num país tão grande de limites continentais. Né? A gente tem outras experiências não tão boas. Pro bem e pro mal. Mas o fato é que normalmente uma legislação de São Paulo vira referência para o Brasil. Então ela é copiada. Quer dizer, isso é muito importante. Quer dizer, aliás, eu defendo isso há muitos anos, que São Paulo está para o Brasil como a Califórnia está para os Estados Unidos. Aliás, Califórnia é um bom exemplo para nós aqui, né? E aqui, isso quer dizer um exemplo de vanguarda, de práticas inovadoras, de empreendedorismo, e nem sempre eu acho que os paulistas têm noção de que eles têm uma contribuição a dar no sentido de avançar. E quando tem o retrocesso é ruim, porque o retrocesso também é copiado. É copiado. Deputado, a gente está no minutinho final aqui. Eu falei do Prêmio Global 500, eu falei da participação do senhor na Constituinte, assessor em alguns momentos do presidente Fernando Henrique Cardoso. Agora o senhor vai fazer o quê? Podemos ter o senhor de volta aqui, pensar nisso, no estado de São Paulo, de repente na cidade de São Paulo, secretário? Não, não quero. Eu fiz uma opção de vida que é não voltar à política tradicional. Quer dizer, eu estou sem partido político até por uma razão quase de sobrevivência, porque eu fui candidato a prefeito em 92 e a governador em 2010. Quer dizer, para colocar os temas na agenda, mas eu estou um pouco cansado desse tipo de campanha. Então, eu prefiro não ter partido do que alguém precisa se candidatar. Pega engessado o Fábio. Não. Engessado não. E acho que tem muitas maneiras de participar fora, de contribuir fora da política tradicional. Mas eu quero deixar esse recado que eu acho importante. Quer dizer, eu me realizei muito existencialmente sendo deputado. Então, eu quero dizer, especialmente para os jovens, que eu vejo com muitos bons olhos. Quer mudar? Entra na política, entra nos partidos políticos, quer dizer, porque assim você muda a política, né, no Brasil. Traz esse pensamento novo. E, por outro lado, aqueles que já estão nos partidos e já estão nos parlamentos, ter, na verdade, a sensibilidade de abrir o espaço para os mais jovens. Porque senão, quer dizer... É mais do mesmo.
Não, chega da mesmice, ninguém Chega da aguenta mesmice. mais. Deputado, muito obrigado. Eu acho que esse papo poderia continuar e deixo aqui aberto o meu convite para que o senhor volte. Eu vou aceitar, hein? Olha que eu vou chamar. Vocês estão vendo, hein? Pode voltar aqui, por favor, porque a gente não falou metade do currículo aqui que tem para ser discutido e muito mais a causa do meio ambiente, né? O que é isso, do que estamos falando. Mais uma vez, muito obrigada pela sua presença aqui. Eu agradeço a você e aos telespectadores, ao Tonico Ramos, que é meu amigo de muito tempo, ao Tonka, quer dizer, eu tenho muitos amigos ainda com quem eu convivi, com quem a gente conviveu, uma geração, né, que conviveu, que mudou o país, que mudou, que está um pouco frustrada diante da situação, mas que, de certa maneira, fez a sua parte, né? Muitíssimo obrigada pelas suas palavras, pela sua informação, pelo seu ensinamento. E espero de volta aqui. Bom, agradeço a presença aqui mais uma vez do deputado Fábio Feldman. O nosso programa Memórias do Poder Legislativo vai ficando por aqui. Mas a gente tem um próximo encontro. Até semana que vem. Tchau!